Se o futebol fosse só força, qualquer um jogaria. Mas o que separa jogadores comuns de lendas é o drible. É a coragem de enfrentar o adversário no 1 contra 1, de tentar o impossível, de transformar um simples lance em memória eterna. Hoje você vai conhecer ou relembrar os 10 maiores dribladores da história do futebol. Jogadores que não apenas venceram partidas, mas mudaram a forma como o futebol é sentido. 10. Robinho. A ousadia que reacendeu o Santos. Robinho surgiu no futebol brasileiro como um sopro de esperança. Formado nas categorias de base do Santos Futebol Clube, ele rapidamente chamou atenção por algo raro: improviso puro. Suas pedaladas não eram apenas um drible, eram uma provocação, um convite ao erro do adversário. Em 2002, ainda muito jovem, Robinho foi protagonista no título brasileiro do Santos, encerrando um jejum que vinha desde a era Pelé. A comparação era inevitável, o peso era enorme, mas ele parecia gostar da responsabilidade. Foram 4 temporadas de ascensão meteórica, até ser contratado pelo Real Madrid, que vivia a era dos Galácticos. No Real, conquistou 2 La Ligas. Teve bons momentos, mas nunca chegou a ser o grande astro esperado. Após isso, seguiu para o Manchester City, onde não conseguiu repetir o brilho. Voltou ao Santos por empréstimo, reacendeu a paixão da torcida, mas logo retornou à elite europeia, agora no Milan. No clube italiano, viveu talvez seu último grande momento. Fora de campo, sua vida pessoal foi marcada por polêmicas gravíssimas. Mas dentro das 4 linhas, o drible de Robinho marcou uma geração inteira. 9. Eden Hazard, o driblador que parecia indestrutível. Eden Hazard jogava como se estivesse sempre no controle. Revelado pelo Lille OSC, surgiu como uma das maiores promessas do futebol europeu. Em 2011, liderou o Lille ao título da Ligue 1, encantando pela condução curta, força física e capacidade absurda no 1 contra 1. Era quase impossível tirá-lo da bola sem falta. Seu talento chamou a atenção do Chelsea FC, onde viveu o auge da carreira. No clube inglês, empilhou títulos: 2 Europa Leagues, 2 Premier Leagues, uma FA Cup e uma Copa da Liga. Hazard era aquele jogador que decidia jogos grandes sozinho. Mas em 2019, após a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, veio a decisão que mudou tudo. Contratado para ser o novo camisa 7, Hazard sofreu com uma sequência cruel de lesões. Nunca teve continuidade, perdeu explosão e confiança. O brilho se apagou cedo demais. Mesmo assim, quem viu Hazard no auge sabe. Ele foi um dos dribladores mais dominantes da Premier League. 8. Johan Cruyff. O cérebro que também driblava. Cruyff não driblava por vaidade. Ele driblava porque era a decisão mais inteligente. Revelado pelo AFC Ajax, foi o grande símbolo do futebol total. Marcou impressionantes 190 gols pelo clube e conquistou 3 Champions League consecutivas. Seus dribles eram simples, eficientes e sempre no tempo certo. Nada era exagerado. No FC Barcelona, apesar de poucos títulos, deixou um legado que moldaria o clube para sempre. No fim da carreira, voltou ao Ajax, mas foi dispensado por ser considerado velho e caro. A resposta foi histórica. Assinou com o rival Feyenoord, causando revolta e provando que ainda tinha futebol. E claro, deixou para sempre o drible Cruyff, usado até hoje. 7. Zinedine Zidane. A arte da elegância. Zidane fazia tudo parecer fácil. Sua roleta não era apenas um drible, era uma assinatura. Revelado pelo Cana, ganhou destaque no Bordeaux e explodiu na Juventus FC. No Real Madrid dos Galácticos viveu o auge, com direito a uma Champions decidida com um gol histórico. Conquistou a bola de ouro em uma das eras mais competitivas do futebol. Pela França, venceu uma Copa do Mundo e disputou outra final, marcada pela famosa cabeçada em Materazzi.
Zidane provou que driblar também pode ser elegante, silencioso e letal. 6. Ronaldo Nazário. O drible em velocidade máxima. Ronaldo não precisava de muitos dribles, um já era suficiente. Revelado pelo Cruzeiro, explodiu no PSV. Passou pelo Barcelona em uma temporada absurda e virou lenda na Inter de Milão. Suas arrancadas deixavam zagueiros sem reação. As lesões quase destruíram sua carreira, mas em 2002 ele deu a maior resposta possível. Foi campeão do mundo, marcou 2 gols na final e se eternizou com o corte Cascão. Passou ainda por Real Madrid, Milan e encerrou no Corinthians. 2 bolas de ouro, um fenômeno irrepetível. 5. Neymar, o drible como espetáculo moderno. Aqui começamos a entrar em um território onde o drible deixa de ser apenas um recurso e passa a ser show. Neymar surgiu no futebol brasileiro em 2009, revelado pelo Santos Futebol Clube, como aquele tipo de jogador que você percebe em poucos minutos. Esse cara é diferente. Ele driblava sem medo, sem pedir desculpa, sem pensar 2 vezes. Caneta, elástico, chapéu, pedalada, letra. Neymar trouxe de volta algo que parecia estar morrendo no futebol moderno: a ousadia. Muito jovem, já decidiu finais, ganhou títulos e carregou o Santos ao topo da América. Em 2013, depois de ser protagonista no título da Copa das Confederações pela seleção brasileira, veio a transferência para o FC Barcelona. No Barça, Neymar viveu talvez o período mais completo da sua carreira. Formou, ao lado de Messi e Suárez, o lendário trio MSN, um dos ataques mais letais da história do futebol. Na temporada da Tríplice Coroa, Neymar foi decisivo em praticamente todas as fases, marcou gols importantes, driblou em jogos grandes e terminou como um dos artilheiros da Champions League. Em 2017, protagonizou a transferência mais cara da história do futebol, ao se transferir para o PSG por 222 milhões de euros. A expectativa era que ele se tornasse o melhor do mundo. O talento nunca faltou, mas as lesões e as polêmicas impediram uma constância maior. Hoje, de volta ao Santos, Neymar já não é mais aquele jogador explosivo de antes, mas o legado está escrito. Um dos maiores dribladores da história, maior artilheiro da seleção brasileira e símbolo máximo do futebol espetáculo da sua geração. 4. Garrincha, o drible como destino. Se existe alguém que nasceu para driblar, esse alguém foi Garrincha. Conhecido como o anjo das pernas tortas, Garrincha tinha uma condição física que, teoricamente, o impediria de jogar futebol profissional. Mas o futebol nunca ligou para teorias. Seus dribles eram simples na ideia, mas impossíveis na prática. Ele partia para cima do marcador, fingia ir para um lado e ia para o mesmo. E mesmo assim, passava. Garrincha é considerado por muitos o maior ponta-direita da história do futebol e, para alguns brasileiros mais antigos, até mesmo melhor que Pelé. Foi fundamental na conquista da Copa do Mundo de 1958, mas atingiu o auge absoluto em 1962. Com Pelé machucado, Garrincha assumiu o protagonismo total da seleção brasileira. Dos 14 gols do Brasil naquela Copa, 6 passaram diretamente por seus pés. 4 gols e 2 assistências. Não por acaso, aquela Copa ficou eternizada como a Copa do Garrincha. Garrincha não jogava para vencer apenas. Ele jogava para humilhar o marcador e arrancar aplausos do público. 3. Diego Maradona, o driblador que enfrentou o mundo. No top 3, entramos no território dos deuses do futebol. Diego Armando Maradona fazia algo que parecia impossível. Transformava partidas inteiras em palco pessoal. Em 1986, liderou a Argentina à conquista da Copa do Mundo de forma quase sobrenatural. Nas quartas de final contra a Inglaterra, marcou 2 dos gols mais famosos da história do esporte. O primeiro, polêmico, ficou conhecido como La Mano de Dios. O segundo, o gol do século, onde driblou praticamente todo o time inglês, incluindo o goleiro. Maradona tinha um drible curto, rápido, agressivo e sempre em direção ao gol. Não era firula, era sobrevivência.
Sua carreira também foi marcada por polêmicas, excessos e problemas fora de campo. Em 1994, sua trajetória na seleção argentina chegou ao fim após o exame antidoping na Copa do Mundo. Mesmo assim, até hoje, existe uma discussão que nunca morre: Maradona ou Pelé? Porque quando se fala em drible decisivo, que muda a história de uma Copa, Maradona sempre estará na conversa. 2. Lionel Messi, o drible perfeito. Messi não parece rápido, até você tentar alcançá-lo. Revelado pelas categorias de base do FC Barcelona, Messi surgiu como uma promessa tímida, pequena, quase frágil. Mas com a bola no pé, ele se transformava. Messi não é o driblador do exagero, ele é o driblador da eficiência absoluta. Dribles curtos, mudanças mínimas de direção, aceleração explosiva e um controle de bola que parece desafiar a física. A bola não se afasta do pé, o adversário nunca chega a tempo. No Barcelona, tornou-se o maior jogador da história do clube. Conquistou inúmeros títulos nacionais, 4 Champions League, recordes individuais e se tornou o jogador com mais bolas de ouro da história. Pela seleção argentina, viveu anos de frustração, críticas e quase desistência. Mas em 2022, no Catar, Messi fez o roteiro perfeito. Liderou a Argentina ao título mundial em uma das maiores finais de Copa da história. Messi não apenas venceu, ele zerou o futebol. 1. Ronaldinho Gaúcho, a magia absoluta do drible. Aqui não existe debate, existe consenso emocional. Ronaldinho Gaúcho não jogava futebol, ele encantava o mundo. Seus dribles não eram apenas eficazes, eram imprevisíveis. Elástico, chapéu, letra, passe sem olhar. Drible parado, drible sorrindo. Ronaldinho fazia o adversário parecer perdido e o torcedor hipnotizado. Ele transformou partidas comuns em espetáculos globais. Fez estádios inteiros pararem para assistir. Fez até torcedores rivais aplaudirem. Nas Copas do Mundo, na Champions League, no Barcelona, no Milan, na seleção brasileira. Sempre que Ronaldinho entrava em campo, algo diferente podia acontecer. Talvez ele não tenha sido o mais constante. Talvez não tenha sido o mais vencedor. Mas quando o assunto é drible, magia e alegria, Ronaldinho Gaúcho é, e sempre será, o maior driblador da história do futebol. E agora eu te pergunto, qual driblador mais marcou sua vida? Quem você mudaria nesse ranking? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no próximo vídeo, porque aqui o futebol é visto com outros olhos.